Se você gosta de histórias de arrepiar, já deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e ajuda a espalhar o terror, compartilhando esse vídeo com quem tem coragem de ouvir. Meu nome é Ivo, e por muitos anos trabalhei como arrumador de corpos numa funerária modesta no sul de Minas. Era eu quem cuidava da estética final, lavava, maquiava, vestia os falecidos. Tarefa ingrata, mas feita com respeito. A maioria das famílias não quer lembrar de seus entes como cadáveres, e era meu dever devolver algum traço de dignidade à morte. A gente usava sempre o mesmo tipo de traje, terno preto, camisa clara, sapato social. Mas havia um detalhe que só usávamos quando o velório era à noite, uma flor na lapela. Coisa antiga, segundo a dona Neide, que fundou a funerária com o marido, já falecido. Serve para guiar a alma, menino, ela dizia. Ajuda o morto a seguir em paz. Nunca entendi direito, mas obedecia. Tudo corria bem, até o enterro do seu Danilo. Homem solitário, morava sozinho numa chácara, e foi encontrado já em estado avançado de decomposição. O cheiro era indescritível. A autópsia indicou falência múltipla de órgãos, mas havia marcas estranhas pelo corpo. Cortes finos e antigos nas palmas das mãos, cicatrizes em forma de círculos no peito e costas. A roupa que mandaram junto pro velório era fora do comum, um terno branco amarelado, como de casamento antigo, e uma flor roxa murcha presa com arame enferrujado. Dona Neide torceu o nariz. Essa flor tá errada. Não é dessas que se usa com morto, não. Sugere trocar por uma rosa comum, mas a filha do falecido insistiu. Foi o que ele pediu. Tudo exatamente como tá. A flor? Ele disse que não podia faltar. Respeitamos. Fizemos como mandado. O corpo foi velado à noite, como previsto. Tudo parecia normal, até o momento em que me aproximei da urna para ajustar a lapela. A flor tremia levemente, como se houvesse vento dentro do caixão. Dei um passo para trás. Os olhos do falecido, que estavam bem fechados até então, se abriram por um segundo. Não foi imaginação. Eu vi. Não foi espasmo. Foi intencional. Chamei Dona Neide. Ela chegou, olhou e disse: tem coisa errada aqui. Tem coisa. Viva nesse morto. Tentamos encerrar o velório mais cedo. Mas a filha do seu Danilo surtou, gritando que aquilo era uma profanação. Mandou deixar o corpo até o horário combinado, como ele queria. À meia-noite em ponto, as luzes da capela oscilaram. A flor na lapela caiu sozinha, como se fosse arrancada com força. O caixão tremeu. Achei que fosse um rato ou algo assim dentro. Mas então ouvimos o som. 3 batidas. Vindo de dentro. As visitas restantes saíram correndo. Eu e Dona Neide ficamos paralisados. A filha caiu de joelhos, chorando. É ele. Ele prometeu voltar. Ele disse que voltaria no mesmo corpo, na mesma roupa, na mesma noite. Dona Neide, com uma coragem que eu jamais teria, se aproximou e fez o sinal da cruz sobre o peito do defunto. Depois puxou a flor caída e a queimou com isqueiro ali mesmo, numa vela acesa do altar. Na hora, o caixão rachou de cima a baixo, com um barulho seco, como madeira estralando sob pressão. Um cheiro horrível tomou a sala. Não de morte comum, mas de algo velho, abafado, como terra revirada de cemitério antigo. Depois disso, silêncio. A filha do morto foi levada, em choque. Nunca mais voltou. Dizem que se internou em um sanatório. Enterramos o corpo no dia seguinte, com outra flor vermelha. Natural. Dona Neide mandou selar o túmulo com cinzas de mirra e óleo de arruda. Desde então, a funerária não aceita mais velórios com pedidos específicos demais. E eu, me recuso a colocar qualquer flor na lapela de alguém que morreu sozinho. Porque tem coisa que a gente veste no corpo, e leva junto para debaixo da terra. E se não queimar no fogo, volta.
Eu trabalho numa funerária faz mais de 12 anos. Comecei como auxiliar de preparação, limpando os corpos, vestindo, ajudando no embalsamamento. Hoje sou quem coordena tudo. Lido com a morte todos os dias. Já me acostumei a ver expressões de dor, serenidade, medo, mas tem uma coisa que até hoje eu não consigo esquecer. Foi uma segunda-feira à noite. A cidade estava abafada, céu fechado, sem vento. O tipo de clima que faz o ar parecer mais pesado dentro do necrotério. Recebemos o corpo de um homem de uns 50 e poucos anos. Nome fictício, por respeito, Alberto. A ficha indicava morte natural, ataque cardíaco. Nenhuma lesão aparente. Corpo relativamente preservado. O detalhe que me chamou a atenção logo de cara foi a expressão. Ele tinha um leve sorriso nos lábios, sabe? Mas não era aquele sorriso de paz, de quem morreu sonhando. Era mais desconfortável. Como se tivesse visto algo que o deixou satisfeito. Algo que ele esperava. Comentei isso com a estagiária que me ajudava naquela semana, a Júlia. Ela riu e disse: Vai ver, morreu feliz, ué. A gente sempre tenta brincar para não pirar com o que vê. Mas mesmo assim, senti um arrepio esquisito. Iniciamos os procedimentos de higienização e depois o embalsamamento. O corpo não apresentava nada em comum, temperatura, rigidez, tudo dentro do esperado. Mas, o sorriso não desaparecia. E o mais estranho, os músculos do rosto pareciam retornar àquela expressão depois que a gente ajeitava. A Júlia chegou a comentar, nervosa. Parece que ele tá forçando isso aí, tá vendo? Confesso que até brinquei. Deixa ele sorrir, ué. Melhor do que gritar. Mas algo naquela noite me incomodava. Não era só o corpo. Era o ambiente. O ar parecia diferente. Mais úmido. O relógio digital da parede piscava. E a câmera de segurança da sala de preparação ficava com uma leve interferência. Deixamos o corpo pronto por volta das 22 horas e levamos até a câmara refrigerada. Trancamos tudo como sempre. Às 2h47 da madrugada, eu estava na salinha de descanso, revisando umas planilhas no computador, quando ouvi 3 batidas secas na porta de metal da câmara. Não era comum. Ninguém ficava ali depois do expediente. Levantei achando que era algum funcionário chegando atrasado. Quando abri a porta da câmara, não tinha ninguém. Só as 4 gavetas com os corpos. Mas algo estava fora do lugar, o lençol que cobria o corpo do Alberto estava no chão. Me aproximei devagar. O corpo estava de lado, virado para a câmera, e não mais na posição em que o deixamos. O mais estranho, o sorriso parecia ainda maior. Voltei para checar as câmeras. Retrocedi o vídeo. E juro por tudo que é mais sagrado, o lençol começou a escorregar sozinho. Devagar. Até cair. E então o corpo se virou sozinho. Sem tremor, sem impulso. Como quem se ajeita para dormir melhor. Ou para olhar algo. Senti um pânico gelado no estômago. A Júlia estava dormindo num colchonete no canto da sala. Acordei ela na hora. Ela achou que eu estava exagerando, mas veio comigo ver. Quando abrimos a câmera de novo, o corpo estava na posição original. Lençol dobrado. Sorriso sereno. Ela me olhou com um tipo de medo que eu nunca tinha visto. E disse, bem baixo: Eu não mexi nele. Juro. E eu também não. Na manhã seguinte, quando fomos colocar o corpo no caixão para o velório, percebi um detalhe que me gelou até a alma. Na parte de dentro do tampo do caixão, no veludo branco, havia 4 marcas de dedos, como se alguém tivesse pressionado por dentro. O caixão tinha sido lacrado por mim. E estava vazio quando chegou da fábrica. Depois daquele dia, pedi para mudar de turno. Passei a trabalhar só com atendimento e organização de cerimônias. Longe das salas frias. A Júlia também pediu transferência. Até hoje, ela evita olhar diretamente para os corpos quando passa perto. Eu não sei o que aconteceu naquela noite. Pode ter sido alucinação,
erro de percepção, sugestão. Mas às vezes, quando sonho com aquele rosto, o que me acorda suando não é o sorriso. É a sensação de que ele me reconheceu. Não sei se você já passou a madrugada numa funerária. Mas é um silêncio diferente. Um silêncio grosso. Parece que o tempo para. O ar fica mais denso. Tudo parece andar em câmera lenta. Eu trabalhava no turno da noite na funerária Monte da Paz, no interior de Goiás. Um lugar pequeno, de construção antiga, com aquelas janelas altas e portas de madeira escura que rangem com qualquer vento. Meu trabalho era simples: garantir que tudo estivesse limpo, monitorar as câmeras e receber famílias em casos de velórios noturnos, que não eram tão comuns, mas aconteciam. Naquela noite em específico, foi tudo muito corrido. Uma família havia perdido o avô, um senhor de 93 anos, o seu Dorvalino, que, segundo eles, morreu sorrindo, feito quem já estava indo com gosto. Pediram que o velório fosse feito ali mesmo, na capela menor da funerária, e que durasse até as 3 horas da madrugada, pois o enterro seria logo ao amanhecer. Achei estranho, velório acabando antes do amanhecer. Mas quem sou eu para julgar o luto dos outros? Tudo correu normal até por volta de 23 horas. A família era pequena, 3 netos, 2 noras e um filho. Fizeram orações, puseram umas músicas baixas no radinho antigo, e ficaram sentados em silêncio quase o tempo todo. O que mais me chamou a atenção foi que, sempre que passava pela porta da capela, via todos os olhares fixos no caixão, como se esperassem alguma coisa. Às 0h17, o filho mais velho me chamou no corredor. "O senhor pode deixar a gente sozinho por um tempo?" perguntou. "Claro", respondi. "Posso apagar as luzes da sala grande e deixar só a da capela acesa, se quiserem mais privacidade." Ele sorriu fraco. "A gente agradece." Saí da sala, mas deixei uma das câmeras da capela rodando. Costume da casa. E confesso que minha curiosidade já estava ali cutucando. Fui até a salinha onde ficava o monitor e coloquei a transmissão. Era uma câmera velha, em preto e branco, mas dava para ver tudo com clareza. Foi aí que começou a parte que não me sai da cabeça até hoje. Às 0h43, a família toda se levantou e formou um círculo em torno do caixão. Não diziam nada. Só ficaram de mãos dadas, olhando para o corpo. O som da câmera não funcionava, então não sei se murmuravam algo, mas nenhum deles mexia os lábios. E aquela cena era errada. De repente, o filho do falecido, o mesmo que me pediu privacidade, encostou a testa no tampo do caixão fechado, e os outros fizeram o mesmo, um por um. Como se fizessem uma reverência. Aquilo durou cerca de 1 minuto. Logo depois, todos voltaram aos lugares e se sentaram, como se nada tivesse acontecido. Fui até lá perguntar se precisavam de água ou café. Quando entrei, senti o ar da capela mais frio do que o resto do prédio. E havia um cheiro estranho, parecido com erva seca queimada. Quase perguntei se estavam usando incenso, mas engoli a pergunta. Na volta, reparei num detalhe que me paralisou. O caixão tinha sido aberto. E dentro dele, o corpo estava com os olhos abertos. Corri até a câmera, voltei à gravação. E sim, em determinado momento entre 0h55 e 0h58, um dos netos se levanta, caminha até o caixão e abre o tampo. O rosto do morto está normal. Olhos fechados. Mas depois que ele volta ao lugar, os olhos do corpo abrem sozinhos. Sem ninguém tocar. Congelado, assisti o vídeo de novo, em câmera lenta. A expressão do rosto do morto mudava levemente, como se o sorriso aumentasse. Como se tivesse ouvindo tudo o que diziam ali. Por volta de 2 horas da manhã, todos se levantaram e saíram. Em silêncio. Ninguém chorava. Ninguém trocava palavras. Apenas foram embora. Eu entrei na capela logo depois. O caixão estava fechado de novo, e havia uma pequena vela acesa no chão. Em volta dela, um círculo de sal grosso. Fiquei ali parado um bom tempo.
sem saber o que fazer. Nunca tinham me preparado para aquilo. Nunca me disseram como lidar com rituais esquisitos em velórios. No dia seguinte, levei o caso ao diretor da funerária. Ele apenas me olhou por um longo tempo e disse: "Essa família já fez isso outras 2 vezes aqui. Velórios fechados. Sempre à meia-noite. Sempre pedindo privacidade. E os corpos, sempre são enterrados com os olhos abertos. Desde aquela noite, pedi para não cobrir mais turnos noturnos sozinho. E toda vez que passo perto da capela menor, tenho a sensação de que alguém está me observando pela fresta da porta. Talvez alguém que ainda esteja esperando a hora certa de fechar os olhos." Nunca fui supersticioso. Nem quando comecei a trabalhar na câmara fria da funerária. Na verdade, eu aceitava qualquer turno que ninguém queria pegar, porque pagava mais. Meu nome é Raul, e eu era responsável pela preparação dos corpos, lavagem, vestimenta e conservação, no subsolo da funerária Santa Ágata, no interior de Minas. O lugar era antigo, todo revestido com azulejos brancos, com 5 gavetas grandes de aço inox para armazenamento dos corpos. Cada uma delas tinha um número pintado em vermelho, meio apagado pelo tempo. A gaveta 4, porém, tinha algo diferente. Ela sempre rangia. Abria com dificuldade, mesmo bem lubrificada, e exalava um cheiro mais forte do que as outras, não de carne em decomposição, mas algo como papel queimado e ferro enferrujado. Certa vez, perguntei a uma colega antiga se sabiam de algum problema nela. "Ninguém mais usa a 4, Raul." Desde aquela história do Jonas, ela respondeu baixinho. "Que história? Melhor nem saber." Insisti. Ela hesitou, depois contou que, anos atrás, um preparador chamado Jonas ficava sempre no turno da madrugada. Um dia, ele se trancou sozinho na câmara fria e ficou lá por mais de 5 horas. Quando encontraram ele, estava deitado dentro da gaveta 4, com os olhos abertos e completamente paralisado. Respirando, mas sem falar, sem reagir. Internaram o homem em um hospital psiquiátrico. Dizem que ele só repetia uma coisa. "Ela sussurrou. Ela sussurrou." Depois disso, pararam de usar aquela gaveta. Mas, como eu era novo e não ligava para lendas, decidi usar mesmo assim. Corpo é corpo. Trabalho é trabalho. Naquela semana, tínhamos 2 corpos a mais do que o normal, então precisei usar a tal gaveta. Era uma mulher de 27 anos, chamada Thalita Moura. Morreu dormindo, segundo o prontuário, de causas naturais. Bonita, rosto tranquilo. Preparei o corpo com o máximo de respeito, como sempre fazia. Depois a coloquei na gaveta 4 e tranquei. Tudo normal, até a madrugada da 3ª noite. Estava terminando de limpar os instrumentos quando ouvi um som baixo, vindo da câmara. Um sussurro arranhado, quase imperceptível. Achei que fosse a TV da recepção ligada. Mas ao subir, estava tudo desligado. Voltei. O som continuava. Me aproximei da porta da câmara e ele parou imediatamente. Abri devagar. As luzes frias zumbiam, e o ambiente estava gelado como sempre. Mas havia algo errado. Senti como se tivesse alguém em pé ali dentro, mesmo com tudo vazio. Aproximei-me das gavetas. As 4 primeiras estavam trancadas. Mas a número 4. A tranca estava entreaberta. Encostei a mão, hesitante, e a empurrei devagar. Ela rangeu como uma porta velha. Dentro, o corpo de Thalita estava virado, com a cabeça apontando para o lado oposto de onde eu tinha deixado. E seus olhos estavam abertos. Dei um salto para trás, quase derrubando a bandeja de instrumentos. Tentei me convencer de que era minha memória pregando peça. Fechei a gaveta. Tranquei. Na noite seguinte, mesmo esquema. Estava anotando o relatório do dia quando ouvi batidas secas de metal. Como se alguém estivesse dando pequenos socos por dentro da gaveta. Fui até lá. Tudo parado. Silêncio total. Mas quando toquei na maçaneta da gaveta 4,
Ouvi de novo. Raul. Minha espinha gelou. Aquilo não era som externo, era um sussurro dentro da minha cabeça, mas que parecia vir direto da gaveta. Corri. Tranquei a sala. Pedi folga. No outro dia, contei ao gerente, que riu nervoso. Você não é o primeiro. Como assim? A Thalita, ela já tinha vindo aqui antes. O quê? 6 meses atrás. Um acidente de carro. Foi enterrada. O túmulo foi violado. Encontraram o caixão vazio. A família nunca explicou como ou porquê. Só disseram que precisavam recompor o ritual. E agora ela voltou. Mesmo nome. Mesma idade. Mesmo rosto. Aquilo me destruiu. Pedi demissão na hora. Nunca mais voltei lá. Mas às vezes, quando durmo mal ou o quarto tá muito escuro, acordo com uma voz no meu ouvido, baixa e doce, que repete: eu ainda tô aqui, Raul, abre pra mim, só mais uma vez. Eu não escolhi trabalhar com a morte. Foi ela quem me escolheu. Meu nome é Celina, e sou preparadora funerária há mais de 15 anos. Já vi de tudo, corpos dilacerados, velórios com brigas, famílias que choram mais por culpa do que por saudade. Mas nada se compara ao que vivi numa vigília em 2017. A única noite em que eu pensei em queimar meu uniforme e sumir do mapa. Naquele ano, um padre chamado Adelmar morreu em circunstâncias estranhas. A paróquia dele ficava numa cidadezinha do interior de Minas, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, e onde todo mundo tem segredos enterrados bem fundo. A paróquia nos chamou para buscar o corpo. Segundo o atestado de óbito, o coração dele parou durante uma oração. Nada incomum para um senhor de 79 anos. Mas ao chegar lá, vi que o corpo estava posicionado de um jeito errado. Ele estava de joelhos com os braços estendidos, como se tivesse sido empurrado de cima para baixo e congelado na queda. E o mais estranho: seus olhos estavam abertos e completamente negros, como se tivessem sido queimados por dentro. Mesmo assim, trouxemos o corpo. Durante o trajeto até a funerária, notei que o motorista olhava o retrovisor a cada minuto. O que foi, Nando? Você não tá vendo? O quê? Toda vez que a luz da rua entra pela janela, parece que o padre tá com outra cara. Um sorriso. Amplo demais. Ignorei. Cansaço, talvez. Chegando à funerária, preparei o corpo sozinha. A pele estava gelada demais, mesmo para alguém que acabou de morrer. E o rosto parecia mudar sutilmente. Às vezes o queixo parecia mais largo, outras vezes o nariz estava torto. A luz fazia sombras impossíveis sob os olhos. Na sala ao lado montaram uma vigília simples, caixão de madeira escura, poucas velas. 3 fiéis vieram passar a noite com o corpo, como era a tradição. Uma senhora chamada Dona Aldira, um rapaz calado de nome Bruno e uma moça jovem, Tayla. Fui encarregada de revezar com eles, ficando no local até o amanhecer. Sentei num banco ao fundo e fechei os olhos por alguns minutos. Mas algo me acordou. Risos. 3, ao mesmo tempo. Quando abri os olhos, vi os 3 fiéis sentados em volta do caixão, rindo baixinho. Mas não era um riso natural. Era sincronizado. Como se estivessem ensaiando. Tá tudo bem? Perguntei. Dona Aldira virou para mim. Os olhos dela estavam pretos como os do padre. A vigília começou, disse ela com uma voz que não combinava com a idade dela. Olhei para os outros 2. Bruno também tinha os olhos negros. Tayla sangrava pelo nariz, mas sorria largamente. Dei um passo para trás. O caixão estalou. As velas apagaram sozinhas, uma por uma. E então o padre Adelmar se sentou. Sim, o corpo estava rígido, inchado, mas ele se sentou. Os 3 fiéis começaram a cantar em latim, repetindo a mesma frase. Triumvultum vigília. Triumvultum vigília. E então eu vi. O rosto do padre mudava. Literalmente. Primeiro era o rosto dele, depois o de uma criança, depois de uma mulher. 3 rostos, girando, deformando, aparecendo sob a pele como se estivessem disputando espaço naquele cadáver. Corri até a porta. Trancada. Tentei gritar. Nenhum som saía. A única coisa que consegui foi recuar até o fundo da sala, me esconder atrás de um armário de velas e assistir o ritual continuar. Por volta das 4 da manhã, ouvi um sopro forte, como um vento que passava por dentro da minha cabeça. Quando criei coragem e olhei, o caixão estava novamente fechado.
Os 3 fiéis estavam sentados com expressão neutra, dormindo, e o corpo estava como antes, deitado, imóvel, com os olhos fechados. Saí dali sem fazer barulho. Na manhã seguinte voltei com o gerente. Ele não viu nada errado. Os fiéis disseram que eu tinha dormido no turno e imaginado coisas. O gerente acreditou neles. O corpo foi enterrado naquele mesmo dia. Mas uma semana depois, soube que Bruno foi internado com surto psicótico, falando em 3 vozes diferentes. Tayla desapareceu. E Dona Aldira foi vista rondando a paróquia cantando aquela mesma frase. Eu pedi transferência. Nunca mais quis trabalhar em velórios noturnos. Mas até hoje, toda vez que olho meu reflexo no espelho, às vezes parece que há 3 rostos escondidos ali me vigiando. Meu nome é Arnaldo. Trabalho como vigia noturno em uma funerária no interior de Goiás. E por mais que muita gente ache que eu convivo com a morte todos os dias, a verdade é que a morte em si é o que menos me assusta. O que me perturba são os resquícios que ela deixa. Na noite em que isso aconteceu, havia apenas um corpo no salão principal, o de um homem chamado Nivaldo Santos, 46 anos, vendedor ambulante, sem família conhecida. Ele foi encontrado morto num quartinho de pensão, com sinais de parada cardíaca. Ninguém apareceu para buscá-lo, o enterro foi marcado para o dia seguinte, com um caixão simples pago pela prefeitura. Às 23 horas, a funerária já estava vazia. Meus colegas haviam ido embora, e eu fiquei sozinho com o corpo no salão de velórios. Tudo em silêncio. Ou quase tudo. Enquanto fazia minha ronda, ouvi um barulho baixo vindo da sala do caixão. Algo como um fungado. Achei que fosse minha mente pregando peças. Mas quando passei pela porta, ouvi de novo. Sniff, sniff. Parei. Olhei ao redor. Nada. Aproximei-me do caixão. Nivaldo estava com as mãos cruzadas, olhos fechados. Tudo como deveria estar. Mas havia algo estranho no rosto dele, uma marca de lágrima. Cheguei mais perto. E sim, era uma gota escorrendo do canto do olho, uma lágrima real, fresca. Limpei com um lenço, achando que podia ser algum tipo de fluido pós-morte, algo natural. Mas segundos depois, outra lágrima caiu. Dessa vez, da outra face. Me arrepiei. Dei meia volta e fui até a salinha dos fundos, onde ficam as câmeras. Voltei a fita do corredor da sala de velório para conferir. Nada em comum. Mas quando vi a câmera dentro do salão, congelei. Nivaldo, imóvel no caixão, começava a chorar. Primeiro uma lágrima, depois outra, e então, os ombros dele se moveram levemente, como se estivesse soluçando. A gravação mostrava isso nitidamente. Voltei correndo para o salão. O corpo estava quieto. Mas, agora havia várias lágrimas no rosto. E o mais inquietante, a boca estava entreaberta, como se ele tentasse dizer algo. Tentei me convencer de que era um espasmo. Algo muscular. Mas aí, não me enterra ainda. Essa frase saiu da boca dele. Sussurrada. Fraca. Mas eu ouvi. Meu coração quase parou. Dei 3 passos para trás. Olhei em volta. Nada. Só eu e o defunto. Eu não tô morto. Ainda não. A voz saiu outra vez. Fui até o caixão, hesitante. O rosto dele estava ligeiramente diferente. Menos rígido. As pálpebras tremiam. A pele parecia recuperando cor. Senhor? Arrisquei. Está me ouvindo? Ele não respondeu. Corri pro telefone. Liguei pro diretor da funerária. Contei tudo. Ele riu, achando que era brincadeira ou estafa minha. Mandou eu tomar um café e parar de ver coisa. Desliguei. Voltei ao caixão. E aí vi, as mãos dele estavam em outra posição. Em vez de cruzadas sobre o peito, agora uma das mãos estava pendendo para fora do caixão, como se tivesse caído ali há pouco. Ajoelhei ao lado, toquei o pulso. Gelado.
sem batimentos. Mas, uma lágrima caiu de novo. Foi aí que me lembrei do laudo do IML. Havia dúvida se a morte havia sido por envenenamento ou parada cardíaca. O exame completo ainda não tinha saído. E se ele tivesse sido enterrado vivo? Fiquei ali por horas, indeciso. Cheguei a pegar o celular para ligar para a polícia, para pedir que reabríssemos o corpo antes do enterro. Mas por volta das 4 horas, ele parou de chorar. A pele voltou a ficar pálida. O corpo se enrijeceu de novo. Como se tivesse finalmente morrido por completo. O caixão foi lacrado pela manhã. Ninguém nunca questionou nada. Mas eu me pergunto todos os dias se não fui cúmplice de um enterro prematuro. Se ele estava ali, consciente, paralisado, chorando, pedindo socorro. Às vezes, ainda sonho com o rosto dele. Me olhando, mudo, com as lágrimas escorrendo. E acordo com uma única frase ecoando na minha mente. Ainda não era a hora. Me chamo Tadeu, e trabalhei por 6 anos como auxiliar técnico numa funerária familiar no interior de Minas Gerais. Nada muito grande, um sobrado adaptado que já servirá de armazém, depois consultório e, por fim, casa mortuária. Quem cuidava de tudo era o seu Paulo, um senhor reservado, com um jeito de padre aposentado e um olhar que evitava cantos escuros. A rotina era simples: preparar os corpos, organizar velórios, manter a casa em ordem. Só que havia uma regra, dita com seriedade desde o meu primeiro dia. Tadeu, aquela porta nos fundos, a da direita, perto da central elétrica, nunca deve ser aberta. Não importa o motivo. Não era só o seu Paulo que dizia isso. Dona Idalina, a copeira que ficava durante o dia, também me advertiu. Deixa aquilo lá quieto. Já tentaram abrir uma vez, e não terminou bem. Perguntei o que havia ali. Me deram respostas vagas: equipamento velho, infiltração, coisa do tipo. Mas havia um cadeado por dentro e por fora, e um cheiro estranho que, vez ou outra, escapava pelas frestas da porta, algo azedo, mofado, como carne queimada e flor apodrecida. Durante meses, ignorei. Me acostumei com aquela presença muda, sufocada por trás da parede. Até que, numa madrugada de chuva, a luz caiu. O gerador não ligava, e tive que ir até a tal sala para checar os disjuntores. O problema é que a chave principal estava lá dentro. Tentei ligar para o seu Paulo. Nada. Chamei pelo rádio. Silêncio. A porta estava fechada com cadeado. Mas ao me aproximar, percebi que o ferro estava cortado. Alguém, ou algo, já tinha mexido ali. Contra meu instinto, empurrei a porta. Ela cedeu, sem fazer um ruído sequer. A sala estava totalmente escura, mas algo me atingiu de imediato, um frio anormal, e aquele cheiro de podridão e vela antiga. Acendi a lanterna do celular e entrei devagar. No centro do cômodo havia uma maca antiga, coberta por um lençol preto. Ao redor, prateleiras com potes de vidro, cada um com algum conteúdo turvo, pedaços de flores secas, dentes humanos, olhos de vidro, nomes escritos com sangue envelhecido. No fundo, uma parede inteira coberta de espelhos, todos rachados, exceto um, perfeitamente intacto. Foi quando vi. No espelho, algo se movia. Mas não era o meu reflexo. Era outro Tadeu, parado, me encarando com olhos fundos e um rosto sem expressão. Quando pisquei, ele não piscou. Quando levantei o braço, ele não se mexeu. E então, de dentro do espelho, ele sorriu. Um sorriso torto, seco, com dentes faltando. Dei 2 passos para trás, mas ouvi um sussurro atrás de mim. Agora você viu. Agora você fica. Me virei, e a maca estava vazia. O lençol no chão. Algo tinha se levantado. Eu sabia. Corri para sair da sala, mas a porta tinha se fechado sozinha. Bati, gritei, empurrei. Nada. Foi quando o espelho estourou sozinho, sem que eu o tocasse. Um caco veio em minha direção e cortou meu braço. Então, por um instante,
ouvi um som abafado, como se dezenas de vozes sussurrassem dentro do meu ouvido, em idiomas que eu não conhecia. A porta abriu sozinha. Corri para fora. Na manhã seguinte, seu Paulo apareceu. Olhou para mim com um misto de raiva e pena. Você entrou, né? Balancei a cabeça, ainda tremendo. A sala era a do meu avô. Ele fazia trabalhos. Preparava mortos de um jeito antigo. Feitiçaria. Uma vez, tentou prender a alma de um assassino para que ele não renascesse. Só que algo saiu errado. O espírito ficou à espreita. E desde então, ninguém entra. Perguntei por que ele nunca desfez aquilo. Por que ele morreu antes de ensinar como? E por que todo mundo que tentou, desapareceu? Pedi demissão no mesmo dia. Hoje, sempre que passo perto de algum espelho grande demais, ou que vejo meu reflexo parecer um pouco atrasado, penso naquela noite. Naquele sorriso. E tenho certeza de que aquilo ainda me observa. De lá. Ou de dentro de mim.